tudo bem? Tudo bem. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. E para quem não é crente, boa noite. Eu estou muito contente, mais uma vez, mais um culto. A gente diversificou, foi para todo lugar, foi para todo lado. E hoje estamos finalizando aqui na fazenda. Hoje foi um dia muito agradável, a gente fez visitas, saímos com a garotada, fomos no parque, eu até esqueci o nome. Ecoparque. Pulamos lá, inventando, rapaz, que água boa, eu tava precisando disso aí. Um renovo, né? Um renovo para o corpo. E aproveitando as visitas, né? A gente até passou na casa do pastor Lauro, é o pastor que nos recebeu de primeiro momento, um pastor muito querido. Sentamos lá, tomamos até um tererê lá com eles lá, e foi uma bênção. E as minhas mensagens para os irmãos que não estavam, prazer conhecer todos vocês que vieram de Bauru. Os irmãos de Bauru. Esses são do Artina. De Bauru é o que está nosso cinegrafista aí, né? A irmã Júnia, a Micélia, o Fernando e a Daguinha. Prazer, minha querida. Obrigado pela presença de todos vocês. E dessas mensagens, né, eu estava pensando que eu não sabia, na verdade, que a gente ia acabar ministrando, mas é uma coisa que Deus tem me tratado bastante como igreja, né? Conhecendo mais a palavra, me envolvendo mais, porque eu estou na igreja desde os meus 13, 12 anos, né? Eu, na verdade, nasci na igreja, fui apresentado, os meus pais se afastaram por separação. Aos 6 anos de idade eu vi meus pais se separando, e foi uma separação muito dura, assim, à base de pancada mesmo. Eu lembro que eu chorei tanto a ponto de vomitar, assim, foi uma separação muito ruim. E nisso eu acabei indo morar com meu pai, não estava mais na igreja, e retornamos por conta da minha madrasta, que ela teve um vírus de HPV, estava quase com câncer, e ela foi curada na igreja. E acabamos que retornando, né? Nesse meio tempo, o meu pai, nesse tempo de desviado, né? Quando a minha mãe estava grávida, meu pai tinha 25 anos mais ou menos, ele foi preso por um roubo junto com um tio meu. Depois ele foi para a igreja, depois se afastou, a gente voltou. Eu retornei aos 12 ou 13 mais ou menos. Na data exata que mais ou menos ali, alguns meses que a gente voltou para a igreja, o meu tio tinha sido preso novamente. Meu pai tinha voltado a se envolver com essas coisas. E, por Deus, novamente, mais um milagre que meu pai não acabou sendo preso. E nesse tempo, dentro da igreja, né, aprendendo, um adolescente, né, eu noivei com a minha esposa com 25, casamos, eu estava com 26, amor? 26, né? E engraçado assim que, quando eu fui para a Presbiteriana Renovada, faz mais ou menos 3 anos que eu estou lá. Eu percebi que Deus, ele falou muito comigo, assim, numa trajetória contínua, assim, né? No primeiro momento, quando eu fui para a Renovada, eu estava muito ferido, sabe? Eu estava na igreja, mas afastado de Deus. Eu creio que é o pior afastamento, né? Porque uma pessoa que sai, está muito óbvio, mas uma pessoa que está dentro, é muito difícil. E quando eu voltei, eu lembro de uma passagem em Jó, quando ele finaliza, né? Que Jó era amigo de Deus. Jó ele tinha uma intimidade com Deus, só que o engraçado é que depois de tudo que passou ele, no final de tudo, ele fala que dessa vez ele não conhecia Deus somente por ouvir falar, mas ele reconhecia de face a face. Poxa, mas como pode no início ele falar que é amigo de Deus e Deus confirmando né, que Jó não era qualquer um, mas ele reconhece que ele, poxa, eu não conhecia Deus, né, da mesma forma. E eu lembro que eu cheguei, né, eu estava retornando nesse tempo, assim, poxa, olha, eu preciso conhecer mais de Deus. Me veio uma mensagem muito forte, assim, porque o meu pai, pessoal, com 25 ele estava sendo preso. Aos 20, assim, teve um filho por acaso com a minha mãe, e Deus, ele falou comigo que, poxa, aos 25 eu estava noivando na igreja, estava casando, estava na presença de Deus. E nos meus 25, engraçado que eu sou barbeiro na minha cidade, tenho uma barbearia, e aos 25 eu estava indo no presídio dar um curso de barbeiro lá. Então me remeteu muito isso, né? E aos 26 eu casei, 27, né, a gente trabalhando, agora nós estamos cuidando do Ministério de Adolescentes.
e de repente perguntar assim, nossa, você tem chamado para isso? Ah, eu não tenho. Eu não tenho um desejo de um dia sair da minha cidade. Eu sou muito apegado à minha cidade, a Campo Mourão. Mas como eu falei ontem, o crente genuíno, o crente bom, é um crente resiliente. É um crente que sabe fazer de tudo. Como o pastor falou, né? O crente é o cara, ele faz academia dentro da igreja. Ele faz de tudo. Ele é o cara que ele é pau para toda obra. Né? Agora, pô, vou ter que cantar. Então, o Ministério do Louvor, é o Ministério da Criançada. A gente faz de tudo. Porque crente é assim. E lembrando disso, aos 28 agora, fiz aniversário sábado, né? Estamos aqui nessa rotina. Finalizamos o culto de adolescente. Domingo viemos pra cá, já participando de um culto, segunda, terça, quarta, quinta. Agora, amanhã, temos GDP de adolescente. À noite vamos jogar bola com a garotada. Sábado, culto de adolescente. Domingo, culto de novo. E a próxima semana, Paula de novo para toda a obra. E quem que me vem, assim, nessa idade, assim, né? Ao longo da semana falei sobre igreja, falei sobre comunhão, amor. Me veio novamente uma mensagem de Timóteo, um jovem pastor, como eu, talvez como os jovens, como os demais que se identificam como Timóteo. Um jovem pastor que Paulo exorta, Paulo aconselha, Paulo ensina. Um jovem que estava com problema de saúde, um jovem que esteve com Paulo ao longo da sua caminhada, porque olhando para Paulo também, poxa, sofreu muito, sofreu sozinho e não sofreu calado. A gente fala muito sobre, mas o crente ele tem que ser bem parrudo, né? Ele tem que ser... Não, o crente não passa por esse negócio de chorinho, depressão, não sei, não. O crente ele tem que estar com Deus, ele tem que ter paz. Mas a gente olha para a caminhada de Paulo, né? A gente vê o Paulo, que infelizmente, foi abandonado por todo mundo. Eu vejo também Paulo lá no início, olhando para Marcos, né? Quando teve uma contenda ali, ele falou assim, eu não quero esse cara aí não, no meu caminho, né? Mas Marcos, esse Marcos eu não quero. E houve tanto conflito que Paulo acaba se separando dos irmãos, começa o ministério sozinho, só que no final aqui das cartas de Paulo, é engraçado que ele fala, lembra daquele Marcos lá de trás? Pode trazer ele, porque ele me é útil ao Evangelho. Né? A gente vê até a mudança de Paulo. E quando Paulo estava preso, sem ninguém por perto, ele estava com Timóteo, e ele estava com poucos irmãos. E eu lembro que na mensagem ele fala meio assim, poxa, todo mundo acabou saindo aqui de perto, estou preso, todo mundo me abandonou, todo mundo fugiu, mas Timóteo estava lá com ele. Timóteo teve o privilégio de receber 2 cartas e hoje temos essas cartas. E nesses momentos difíceis, como eu falei ontem para a igreja, falamos sobre o dom do Espírito, o fruto do Espírito, né? Como que o cristão, o que ele tem? Qual que é o fruto que ele tem? Quem é o cristão, genuíno? Quem é o Cristo? Quem é a igreja de Cristo? Como que a igreja se porta? E eu não poderia finalizar a minha mensagem de forma diferente. Eu estou lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18. E Paulo, nos seus maiores perrengues, né, poderia estar aqui enchendo a carta, porque papiro nessa época era caro, pessoal. Hoje é muito barato a gente comprar um caderno, mas nessa época aqui custava. E em vez dele, podia dar um jeitinho de pegar a carta, pessoal, me ajuda aí, vem buscar, sei lá, ora por mim, clama por mim, mas não. As cartas de Paulo, ele mal fala sobre ele. Ele vai lá no 18 e fala assim, que façam o bem, que sejam ricos em boas obras, prontos a repartir, dispostos a se comunicar, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. E ele traz isso a Timóteo, né? Ele fala, rapaz, olha, daqui a pouco eu não vou mais estar com o meu cajado. Daqui a pouco é você que vai comandar. E, infelizmente, no capítulo 2, para mim, eu acho que é um versículo que até falei pro pessoal, a gente estava indo dormir, ficamos
conversando, ele finaliza 2 Timóteo, lance de 4, versículo 7 de 2 Timóteo, que é para mim a mensagem mais forte que tem no Evangelho. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Algumas pessoas de frente para a morte, sei lá, poderia chorar, poderia reclamar, poderia falar por que Deus, mas Paulo ele fala, olha, combati o bom combate, tá tudo certo, eu vou em paz. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. E na primeira carta ele dá um ensinamento para a igreja muito forte. Mas no capítulo 2 ele se entrega de uma forma muito viva para a igreja. Eu creio que eu e você, diante dessa circunstância, como cristão, eu não posso estar no direito de reclamar. Eu tenho que estar no direito de clamar. Se eu pudesse escrever uma carta hoje, eu não contaria o meu testemunho. Eu contaria o testemunho de Jesus. Se eu tivesse que finalizar a minha carreira hoje, falando, olha, vocês não vão mais me ver, eu não choraria aqui pedindo oração por mim, olha, sabe, eu não poderia, mas eu daria uma lição para vocês, olha, carreguem isso aqui. Amanhã ou depois vocês podem me ver, depois eu posso partir, mas carreguem isso aqui, ó. Eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei minha fé. E no 18, que façam o bem, que sejam ricos em boas obras, prontos a repartir, dispostos a se comunicar. Paulo poderia fazer tanta coisa, mas ele deixa uma lição para Timóteo. Cara, cuida dessa igreja com amor. É a mesma coisa de pegar o pastor, aos demais que estão na igreja. Olha, prestem atenção, cuida dessa igreja. Daqui a pouco eu estou partindo, mas comuniquem-se, amem, se ajudem, orem, clamem. Seja o que for, se comuniquem. Paulo fala muito sobre ser paciente. Tenham zelo, tenham cuidado. Orem sem cessar. Se cuidem. Essas palavras, pessoal, ela não pode ser em vão pra gente, como cristão. Aqui eu não quero exortar vocês individualmente. Olha, tem irmão aqui que está fazendo isso, tem irmão aqui. Não. Eu estou falando no coletivo agora. Eu estou falando com a igreja em geral. Se eu tivesse que olhar para vocês agora, eu olharia em uma pessoa só. Eu estaria olhando para a igreja. Uma pessoa só. Um nome só. É assim que Paulo fala aqui. Ele olha para Timóteo e fala, cara, cuida dessa igreja. É um pastor jovem. Então, o início aqui, ele exorta bastante Timóteo. E sempre a coordenação. Sempre ao cuidado. Como igreja. Nós temos irmãos de longe. Nós temos irmãos daqui da região, nós temos irmãos da aldeia. Estamos aqui em culturas diferentes. Somos paranaenses. Talvez se eu ficar um ano aqui, vocês vão enjoar de mim. No início aqui é tudo uma maravilha. É assim. A dona Val, meu Deus, cozinha super bem. Que linda. Se eu ficar um ano com ela, daqui a pouco eu já vou... Ah, meu Deus do céu, vou ter a comida da dona Val. Eu acho que ela olhando pra mim, eu espero, dona Val, que a senhora tá me olhando pregar. Nossa, esse Lucas, prega demais. Mas talvez daqui um ano, ele vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, cara, essa pregação de novo do Lucas. Nossa, o Lucas tem um tique lá que, pelo amor de Deus, chato demais. Porque nós estamos em família. Ontem eu falei sobre isso. Ontem eu falei que é família, briga, pessoal. Briga ou não briga? Vai falar que não, pelo amor de Deus. Família é família. Igreja é assim. Os de fora não podem falar mal da gente, tá, pessoal? Os de fora aí, não. A minha família cuida da gente, né? É que nem esses tempos atrás eu vi um rapaz falando, né? Que ele os pais dele falaram, rapaz, meus pais brigam o dia todo. Um dia minha mãe foi reclamar do meu pai, eu falei, não, mas o pai é assim mesmo. De repente a mãe dele, a respeita seu pai. Aí ele não entendeu, né? Poxa, mas é assim. Ela pode reclamar do marido, minha esposa pode reclamar de mim. Mas vem outra pessoa reclamar de mim. Aí ela vai ficar brava. Eu posso olhar pra minha esposa e reclamar dela. Nossa, meu Deus, a Ariane, meu Deus, hoje tá difícil. Mas vem outra pessoa reclamar dela, eu vou ficar bravo. Igreja é assim. Por isso que ele fala, suportem. O apóstolo Paulo fala muito disso. Em todas as cartas, praticamente, ele olha para a igreja e fala, suportem uns aos outros. Porque nós vamos ter diferenças. Nós estávamos falando que o início da igreja foi aqui em Atos.
Não existia igreja no passado. Nós só vamos ter o conceito de sinagoga depois do exílio babilônico, um lugar onde as pessoas faziam um culto a Deus de uma igreja se funda em Atos, quando o Espírito Santo desce, a igreja está avivada. De repente vem gente de todo mundo. E aqui é muito belo. Por quê? Porque junta 1.000, junta 2.000, 3, 4, 5.000 pessoas. Está todo mundo naquele fogo. Só que aí, o que acontece? Com o tempo, vem o que a igreja é, família. Com o tempo, 5.000 pessoas, daqui a pouco começa a espalhar, a igreja começa a crescer. A igreja começa a chegar em lugares que, de repente, tem judeu, mas tem gentil. É a mesma coisa de eu chegar nos irmãos aqui, do Tereguá aqui, e vamos ver, uma comida típica, pessoal, que talvez o brasileiro não coma. Alguém pode me falar? Ri-ri. O que é isso? É Brasil. Como chama aquele negócio lá? É ri-ri? Ri-ri? O que é isso? Como que é, pastora? O que é? O ri é um prato típico, principalmente do lado do Serena, né? Que ele é feito com mandioca na folha da bananeira. Folha da bananeira? É, ele é cozido nas folhas de bananeira. E pelo que eu sei, não se usa sal. Ah, é. Né? Ele é comido assim. Para nós, que a gente gosta, ama sal, a gente acha falta. Mas o verdadeiro, né? Ele não tem sal. Ah, perfeito. Eles Olha, eu já... comiam ele sem. Sem nada. É. No puro. No seco. Né? E eu acredito que lá nas aldeias mais, né, eles até usam sal, que é o sal natural. Seria tipo um moleque. Não, olha aí, ó. Já... Imagina, estamos em igreja, pessoal. Aí pode falar mais besteira. É verdade. Aí de repente a dona Val, o Joe vai lá e faz um negocinho desse. Eu falei, mas e o orégano, a páprica defumada, tem um negocinho. Só que daí eu gosto de açaí, perguntei pro Joe e falou, ó, açaí não, né, Joe? Hoje eu comi. Comeu? Gostou? Não. Mas jogou um leitinho, um leite condensado? Leitinho, banana. Não? Tá vendo, pessoal? Só que aí a dona Val cozinhou, só que daí eu vou falar assim, pessoal, chega de folha de bananeira com mandioca. Agora é açaí. Mas é açaí doce, porque eu nunca provei um salgado, porque eu já não fui lá pra cima. Eu fui pro Nordeste, aquele lado. Mas aí eu vou colocar uma Nutella, vou colocar um leite condensado sobre a mesa. Aí o João... Dá, mas fica uma maravilha. Eu falei pra mulher colocar paçoca, não colocou? Tá vendo, pessoal? Isso é igreja. No início, a gente vai ter esse conflito. Assim como o judeu. Porque de repente tinha um gentil, um cara que não era judeu, e de repente tá comendo carne de porco. Aí chega um judeuzinho pra sentar e fala, o que você tá comendo? Ué, carne de porco. Você não vai comer? Meu Deus do céu. Você tá perturbadinho. Aí o cara, quem gosta, eu gosto de um bacon, eles falam, não tem adventista aqui, pessoal? Não? Todo mundo gosta de comer bacon aqui? Tem alguém que não come bacon? Ah, então... Ah, não, isso daí também, aí tá preso, pessoal. Você não come, verdade? Não? Ah, então, mas vocês me entendem? A gente vai estar aqui com né, um bacon, uma... Como que é a carne de porco defumada? Pulled pork. É assim que os americanos falam? Tem isso. Eu já provei. Pulled pork. É a coisa mais gostosa do mundo. Pano de porco? Eu nunca tinha comido isso. Os americanos. Agora virou moda no Brasil. Estão fazendo tudo defumado agora. É uma coisa maravilhosa. Só que talvez vai ter outra coisa lá que... eu não vou gostar. Esses dias eu conheci uma venezuelana, foi na igreja, congregamos junto e ela estava falando que ela gosta do churrasco, pessoal. Olha só, todo mundo aqui churrasco todo mundo já comeu. Esses tempos atrás ela comeu churrasco. Não, olha isso, pessoal. Conversando de comida típica e tal, ela gosta de churrasco. Eu falei, nossa, mas daí, né? Que ótimo. Então, mas meu churrasco é diferente. Eu falei, mas é o quê? É um frango a passarinho, né, um negócio... Não, é churrasco de salsicha. Não, churrasco de salsicha não, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas é isso. Igreja é isso, pessoal. Igreja é diferença. Igreja é saber que eu vou ter culturas.
E eu preciso amar o meu irmão, eu preciso amar ele, olhar para ele, comprar a briga dele. Eu vou ter que olhar para ele aqui e falar e dizer o que o apóstolo Paulo, ó, faça o bem, cara. Sejam ricos em boas obras, pessoal. Que é impossível ter fé e não tiver atrelado às obras. Não tem como eu falar bem assim, ó, eu sou um cristão e eu não tiver boas obras. É impossível. É impossível eu conhecer o Evangelho e ficar parado. É impossível eu conhecer o Evangelho e olhar um irmão sofrendo e falar bem assim, ah, mas né, ele se vira, eu já tenho a minha casa para cuidar. É impossível. É impossível eu não conseguir me comover, me deitar, pessoal, num travesseiro confortável e não lembrar de um irmão que está sofrendo. É um irmão que precisa de ajuda. É impossível. Não tem como. Falar para mim que ser um cristão, não ter esse quesito de amar, de amor, é impossível. Ainda que eu não tenha o sentimento que eu olhe para o meu irmão aqui, como que é o nome do senhor, meu querido? Marcos. O seu Marcos, ainda que eu olhe para ele e eu não sinta no meu coração, nossa, mas eu nem conheço a primeira vez. Só que na minha consciência de um cristão, na minha consciência com o Espírito Santo, eu cheguei, olhei aqui cantando e falei, rapaz, o homem é avisado. O homem aqui é diferente. Esse pessoal de São Paulo aqui é diferente. Eu olhei para ele e falei, vi a irmã do Coque, falei das irmãs do Coque ontem. Dona, eu falei que tá faltando no Paraná a irmã do Coque. Vou pra lá. Eu já falei que eu vou surrupiar umas irmãs, colocar lá dentro, amarrar, colocar na mordaça e levar pra lá e jogar lá pra irmã. Agora a senhora dessa congregação. Eu até falei que eu tenho uma tese dentro de mim, que depois de Moisés receber a tábua da lei, eu acho que as irmãs do Coque devem ter uma guardada, que não é possível. Ora e acontece. Já viram isso? Só as irmãs do Coque. Tem uma irmã aqui que ela não é do Coque, mas ela tá muito bonita com aquele cabelo ali, hein? Todo branco, sedoso. A nossa irmã ali. Bonita demais. Mas é isso, igreja é isso, pessoal. Comunhão é isso. Sabia que na presbiteriana que eu conheci, a primeira vez que eu vi isso foi na presbiteriana renovada. Batismo na hora do culto. Aí eu falei, oxe, mas como assim? Aí de repente começou a subir um monte de gente na hora do culto. Eu falei, mas vai cantar o louvor e agora vai ter batismo e a gente vai ficar assistindo o batismo? Eu não entendi isso aí. Aí todo mundo, o pessoal se batizando e grito, e gente levantando e tirando foto. Eu falei, meu Deus do céu, nunca... Porque eu não era de uma igreja avivada, né? Eu achava estranho no início. A minha esposa mesmo para vir comigo, no início falou, meu Deus do céu, esse povo levantando a mão, cantando, dando glória. Eu falei... E é verdade, no início eu fiquei incomodado, eu falei, meu Deus do céu, esse povo deve ser muito emocionado, não é possível. Agora minha esposa, eu tô aqui no cantinho, aqui, minha esposa tá aqui, ó. Chora no culto, fala em língua, nunca vi minha esposa falar em língua. Eu nunca falei em língua, de repente minha esposa começa... Primeira vez que eu escutei, eu achei até, falei, meu Deus, minha esposa tá... Que isso? Mas por que eu aprendi isso? Porque conforme a gente vai conhecendo a palavra de Deus, pessoal, nós vamos vendo que, puxa, como é belo, como tem assim vida, ver o nosso irmão se batizando e nós, como cristãos, sendo testemunha ocular de que uma pessoa está se entregando, está morrendo a velha criatura e está nascendo uma nova pessoa. Quando eu entendi isso, eu falo, rapaz, não tem como cristão. Eu falava assim, fulano o seu Marcos vai se batizar hoje, tá? Ah não, mas hoje eu estou cansado, mas glória a Deus. Não tem, porque eu vou querer me prestigiar esse momento. Poxa, ele está nascendo, é uma nova criatura. Agora é filho, não é mais criatura na verdade. É uma nova pessoa, é outra. Agora se torna filho. Está fazendo parte do corpo, agora é meu irmão em Cristo. Agora meu irmão, eu não tem como eu não olhar para ele, não tem como eu olhar para a pastora e só cumprimento aqui, eu vou para casa. Não, agora é minha irmã. Eu tenho que, ainda que eu não queira, mas faz parte da minha família. Porque sabemos, pessoal, que pessoas dá trabalho. A gente casou, por exemplo, compramos um cachorrinho. O salsichinha dá muito trabalho. Aí eu estava pensando, nossa, se não tivesse o nosso doguinho, a casa estava mais limpa, não tinha tanta sujeira, não tinha latido. Aí pegamos uma gata, de uma teve filho, daí a gente pegou também.
Aí eu fico pensando, meu Deus, se não tivesse um monte de animal, talvez a gente chegasse tranquilo, não tinha areinha para tirar as coisinhas, não tinha cachorro latindo. Só que eu fico pensando, poxa, mas não ia ter vida dentro da minha casa. E quando eu olho os nossos irmãos, eu falei isso para os adolescentes no último sábado. Eu falei bem assim que eu poderia estar no conforto da minha casa. Eu poderia ser um cristão, né, um esquenta-banco. Sei lá, eu poderia ir para o culto e simplesmente cultuar a Deus. Eu saio, vou para uma lanchonete com a minha esposa no final de semana. Segunda-feira a gente trabalha. Eu poderia estar... A gente falou que a gente não tirou férias. Poderíamos estar uma semana em casa, tranquilo. Escolher algum lugar para ir, para passear. Só que eu, como cristão, me sinto incomodado. Não tem como eu olhar para a beleza do que o apóstolo Paulo está fazendo aqui e falar bem assim, eu vou ficar parado. Não tem como eu ficar parado e não louvar, e não clamar, não ter vida, nenhum culto tão abençoado, não levantar a mão, não prestigiar uma pessoa se batizando, não prestigiar outras culturas, outras igrejas, de conhecer, de amar irmão, que dá trabalho. Dá trabalho, às vezes você está de noite, está cansado e tem gente te ligando. Ó, irmão, ora por mim. Ó, tá acontecendo alguma coisa. Não, a gente vai lá, ora, corre atrás. É assim, esse dia a gente estava numa reunião entre homens, assim, 9 da noite, eu conversando com o pastor recebendo mensagem. Pastor, ó, você tá, ó, ele mostrando para mim, ó, vou ter que sair agora. Recebemos agora um pastor de jovens, veio lá do Mato Grosso, outra cultura também, chegando agora em Campo Mourão. De repente, ele falou, rapaz, esses dias eu fiquei das 8 às 9 da noite só atendendo pessoas. Já conheci todos os povos da cidade, de tanto que eu conversei com o irmão. Mas é isso. Esse é um amor, pessoal, que a gente não recebe, mundanamente falando, materialmente falando. Porque isso nós vamos ter nos céus. Amém? A nossa dádiva é aos céus. A nossa irmã falou aqui, a nossa finalização é no céu. E eu finalizo da mesma forma que eu falei ontem, pessoal. Esse mundo aqui, ele é provisório. Tudo o que Jesus fez nesse mundo é provisório. Todos os milagres são provisórios, porque amanhã ou depois, o que estava leproso, os que estavam com Jesus, Lázaro que foi ressuscitado, todos eles morreram. Todos. Porque se esse mundo não fosse provisório, se Jesus tivesse que atender todos os pedidos de todo mundo aqui, se Jesus tivesse que atender todos vocês, todas as orações sem errar, para que ele teria voltado? Se Jesus tivesse que atender o mundo inteiro, pessoal, para que ele morreu? Por isso que ele deixa sinais. Os sinais seguiriam aqueles que crescem. Quem são aqueles que crescem? A igreja! Os sinais, pessoal, está na igreja, não está no mundo. Quem apresenta o Evangelho, quem apresenta o sinal do Senhor Jesus Cristo é a igreja. É uma infelicidade. Nós não sabemos os planos de Deus. A nossa irmã, por exemplo, está passando por uma luta desde 2000 e bolinhas, mas está aqui cultuando. Eu já vi pessoas que, rapaz, trupicaram, bateram o pé e quebraram a perna. Hoje eu não vou para a igreja. Como que pode? Eu estou cultuando a Deus e... Olha aqui a nossa irmã. Tem que mais é que dar testemunho disso. Porque diante da circunstância está aqui, ó, clamando, louvando, e a gente está orando. Orar sem cessar. Eu não vou desistir de orar por ela. É assim, igreja é isso, pessoal. Igreja é isso. Os sinais seguiriam aquele que cresce. É a igreja. Os sinais estão na igreja, pessoal. A igreja é quem? O corpo. O corpo, eu estou falando agora de uma visão macro. A igreja é um. A igreja é um só. Os sinais estão na igreja. O meu clamor, como o pastor falou aqui, que a gente estava clamando, eu pedi para Deus, Pai, que os sinais cheguem nessa aldeia. Nós temos irmãos que não conhecem ainda o Evangelho. Que os sinais cheguem às aldeias. Olha, você viu o que Deus fez lá naquele lugar? Fiquei sabendo, hein? Eu quero ir lá. Olha, você viu, o irmão foi curado, o irmão foi liberto. Olha, aconteceu tal coisa. Estamos lá no pastor Lorival, passando, de repente o pastor Lorival falando que tinha coisa que acontecia lá. O pessoal começou a ver capa preta e não sei o que, só que falou que o espírito maligno não passava na igreja. Aí ele falando, né, comentando que as pessoas que passavam naquele lugar chegavam num ponto da entrada da igreja e não passavam. As pessoas, todos os mesmos relatos. Aí o pessoal começou a ir para a igreja. Aí o pastor Lorival ficou sabendo disso e começou a orar em função disso, né? Enquanto até as crianças começaram a comentar de gente que
que morreu não sei da onde. E eu falei, pessoal, vocês têm que aprender a orar. Aí até eu acho que o Davizinho, a gente estava voltando num culto, pessoal, em cima do capô do carro ali, atrás, voltando da igreja. Aí o baixinho falou assim, ai, tá passando na ponte, eu não vou olhar não, né? Eu falei, por que você não vai olhar? Não, teve um que morreu lá. Eu falei, rapaz, você acabou de sair de um culto. Aí ele saiu meio avivadinho, né? Falou assim, é verdade, né? Jesus já destruiu isso aí. Amém, amém. É isso aí. A igreja, pessoal, a igreja é isso. Falei nos outros cultos também, pra gente fechar aqui com chave de ouro. Falei nos outros cultos que nós, pessoal, como igreja, nós estamos, entenda, não é, pessoal, o mal que invade o bem, é o bem que invade o mal. Quando Jesus finaliza o trabalho dele, ele infiltrar, sabe, é acabar, é destruir. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Pessoal, quem ataca com porta? Quem já assistiu o filme medieval? Já viu algum ataque com porta? Óbvio que não. Quem está atacando é a igreja. Quem está atacando é a igreja. Quem está se defendendo é o diabo. Glória a Deus. Nossa função como cristão, como guerreiros, Pai. é essa união, Glória a essa Deus. força. Aleluia. Porque assim, pessoal, as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Amém. Eu gostaria de orar em cima disso. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu queria orar juntamente com vocês. Quero que vocês orem com fervor, para que isso se cumpra, pessoal. Glória a Deus. Que até Jesus voltar a gente invada o inferno. Que a gente acabe com tudo. Que a gente ore, que a gente liberte, que a gente cure, que os milagres sejam feitos, pessoal. Eu vejo pastores hoje em dia falando que os dons cessaram. Está amarrado isso. Cara, tem uma coisa que eu tenho birra nesse mundo. É crente que vem me falar que Deus parou os sinais. Meu Deus! Como pode isso? Os sinais estão aí, tão claros. É isso que a igreja é, pessoal. É isso que a igreja ela clama. É pela volta do Messias. É pela volta do Salvador. E enquanto Jesus ele não chega, as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Fiquem de pé, por favor. Vamos orar contra isso. Quero que vocês orem, pessoal, mas dessa vez não orem por você. Não orem, sabe? Tente essa semana, faça um teste. Tente não orar por você. Esses tempos atrás eu estava escutando uma pregação do pastor Luciano Subirá e ele falou sobre isso. Teve um dia que ele falou que ele quase não conseguiu orar. Porque às vezes a gente está tão focado no nosso eu, pessoal, que esquecemos de, sabe, que as nossas orações parem só do vinde a mim, e às vezes a gente esquece do seja feita a tua vontade. Então, ore em função, sabe, da igreja. Ore em função dos irmãos. Peça a Deus agora, em mente, ao irmão que está afastado, que está precisando de ajuda. Ore, pessoal, como se vocês fossem um só. Ore. Quando eu lembro muito, essa passagem é muito forte para mim. Quando Moisés, ele antes de ele começar, a Bíblia fala que Deus lembrou do clamor do seu povo. Como pode, se Deus é Deus, lembrar de algo que ele não pode esquecer? Mas isso mostra que o clamor daquele povo que estava sendo assolado do Egito, eles oraram, mas era uma oração unânime. Deus lembrou do clamor do seu povo. Não foi de um, não foi de dois, não foi de três, não foi de quatro. Foi do seu povo. Aleluia. Pessoal, que nesse momento Deus possa lembrar desse clamor. Amém, pessoal?